Então vamos começar aqui pelo que é e depois eu vou falar para o que serve a análise corporal, por que você deve fazer análise corporal e os 10 benefícios de fazer análise corporal. Essas perguntas vieram de dúvidas, apesar de eu ter gravado já vários vídeos, você pode ver no YouTube, no Instagram, mas algumas pessoas ainda não entenderam o contexto geral. Então eu vou trazer aqui de uma forma resumida para você entender a importância desse conhecimento para ajudar o seu relacionamento a avançar e se desenvolver e se tornar o relacionamento dos seus sonhos. A análise corporal ela pode ser utilizada para diversas áreas, para relacionamento, para saúde física e emocional, para finanças e carreira. Entretanto, o foco do meu trabalho é em relacionamento amoroso, então eu utilizo ela para ajudar os casais a melhorarem o seu relacionamento. E muitas vezes até salvar, né? Apesar de eu não salvar o relacionamento, quando o casal entende como ele pode salvar, eles salvam. Então, ela é uma técnica científica que ajuda a pessoa a entender como ela funciona e, melhor ainda, a pessoa entendendo como ela funciona e compreendendo que não tem nenhum problema em ela ser como ela é, que ela só precisa aprender a ser como é e utilizar os seus recursos sendo da maneira que é, ela começa a ver uma vida mais leve, uma vida mais tranquila e uma vida mais no recurso do que na dor. Porque a maior parte das pessoas e dos casais, eles estão vivendo na dor. E quando as pessoas estão vivendo na dor, elas não conseguem se comunicar, elas não conseguem se entender, elas ficam degladiando entre si para ver quem tem razão, quem está certo. Quem se conhece, quem entende o seu modo de funcionar e entende o modo do outro, ele prefere ter paz do que ter razão. Porque o dano não vale a pena ficar numa discussão, numa briga, isso é desfavorável para ambos. E numa relação de casal ninguém ganha. Todos vão perder porque o que vai favorecer o relacionamento ser saudável e crescer é a harmonia, é o quanto é gratificante aquele relacionamento. Se ele está sempre complicado, pesado, vai ficar nada favorável. Mas esse conhecimento ajuda a dar leveza, principalmente primeiro para a pessoa e depois para o relacionamento. Há casais que são assim, 75% do tempo estão brigando, 25% estão assim, mais ou menos. Não dá e nem desce, não tem? Mas 75% está lá discutindo, brigando, aquela coisa chata, aquela coisa pesada, e a coisa não vai, parece que o tempo vai, por mais que se faça aquela coisa travada e não avança. E 25% do tempo estão mais ou menos. São os chamados relacionamentos tóxicos, os relacionamentos escassos, os relacionamentos que não crescem, não se desenvolvem. E do outro lado estão os casais prósperos, os casais saudáveis. São aqueles que 75% ou mais estão numa convivência harmônica e gratificante e 25% surge um conflito ou outro, uma dificuldade e uma discussão aqui, uma palavrinha ali, fez uma coisa que chateou o outro, mas eles, como eles entendem o funcionamento de cada um, eles aprendem a lidar com aqueles conflitos e utilizar o conflito para o desenvolvimento e o crescimento do relacionamento. E com esse conhecimento, os casais conseguem ir para esse lado do relacionamento próspero, do relacionamento saudável. E quem não quer um relacionamento que cresce? Quem não quer um relacionamento harmônico e saudável? Todos querem, mas poucos conseguem porque poucos sabem como consegui-lo, como construí-lo. E agora, para que serve a análise corporal? Eu já falei um pouco aqui, né? Mas resumidamente, ela vai te ajudar a alavancar o seu relacionamento. A análise corporal focada em relacionamento amoroso vai te ajudar você a alavancar o seu relacionamento, saber como você funciona. Você vai aprender a cuidar mais de si. Você vai entender que um relacionamento saudável é uma consequência de pessoas saudáveis. Com a análise corporal, você vai entender, de fato, que não tem nenhum problema em você ser quem você é. Em você olhar para si e ver, eu sou quem eu preciso ser. E quem tem coragem de olhar para o espelho, olhar para si e ser capaz de dar as respostas para si, certamente viverá muito melhor e vai conseguir
a tendência de conseguir construir e viver um relacionamento próspero é de fato. Porque não são, ou melhor dizendo, os relacionamentos que são complexos. São as pessoas que complicam os relacionamentos. Se as pessoas começarem a simplificar, a coisa fica mais leve. Se as pessoas começarem a olhar para si primeiro, ao invés de olhar para a relação e ver o que eu posso fazer para me melhorar, o que eu posso fazer para eu me relacionar melhor comigo, porque a chave não é o outro. A chave não é o terapeuta de casal, a chave não é fulano ou ciclano, a chave está em você. A grande questão é que as pessoas não sabem despertar essa chave, elas não sabem utilizar essa chave. Quando elas começarem a abrir a chave que estão nelas, começarem a entender, essas são minhas dores, esses são meus recursos, esses são os meus desafios no relacionamento, essas são as minhas necessidades, esses são os meus desejos, e aprenderem e entenderem que não é o outro que é obrigado a suprir, mas é você próprio, sou eu próprio. Eu tiro um peso do outro e começo a ficar leve e, curiosamente, o relacionamento melhora, porque o outro não vai ficar numa pressão de salvar. Há pessoas que entram num relacionamento porque elas querem ser salvas das suas dores. Elas querem ser salvas de si mesmas, porque não suportam a própria existência, não suportam conviver com elas mesmas e estão em busca de um salvador. Gente, isso é o princípio das dores. Isso é o princípio de um relacionamento que está fadado ao fracasso. Quando uma pessoa entra num relacionamento com a intenção, seja ela consciente ou inconsciente, de se salvar, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista, ela está cometendo um crime com ela mesma e com a saúde emocional dela, e certamente o par que está com ela também vai sofrer alguns danos, mas o maior dano vai ser ela, porque ela vai esperar algo que ela nunca vai receber. O outro nunca vai conseguir nos suprir totalmente, porque o outro não consegue nos acessar totalmente, nem a gente consegue muitas vezes. Como é que eu vou querer que o outro me acesse e me compreenda totalmente se eu mesmo não tenho o interesse de fazê-lo? Não é um pouco de insanidade isso? Não é uma irresponsabilidade consigo mesmo? Eu não sei o que você pensa, mas eu vejo na prática, eu já vivi isso também, antes de ser terapeuta, antes de conhecer tudo isso que eu estou falando para você, eu já vivi péssimos relacionamentos, eu já fiquei numa dependência, eu já vivi tudo isso e para mim não serve, não vale a pena, é um desperdício de vida, é uma coisa que te traz danos, não vale a pena. E assim como eu vivi isso, eu vejo hoje muitos casais que têm tudo para construir o relacionamento dos seus sonhos, mas porque estão bloqueados numa dor ou estão numa indisponibilidade de fazer um processo terapêutico, ou se não quer fazer um processo terapêutico, se conhecer, estudar, entender como é que é as dinâmicas do relacionamento, entender que relacionamento não é o que a gente vê. Você sabia que a maior parte do que acontece no relacionamento são fenômenos inconscientes? A gente não tem consciência nenhuma do que está acontecendo, mas as pessoas insistem em se relacionar de qualquer forma. Mas não é uma maldade, a gente não tem uma cultura de aprender a se relacionar. A gente não nasce com um chip sabendo se relacionar. A gente nasce ignorante, na verdade, em todos os quesitos, né? Mas ignorante aqui, eu estou falando no sentido de não conhecer. Eu não estou chamando ninguém de ignorante. Eu estou falando quando eu não sei sobre um assunto, eu sou ignorante sobre aquilo. E quando eu sou ignorante em relação àquilo, eu vou ter um resultado insatisfatório. Mas qual que é o oposto da ignorância? A clareza. E como que eu alcanço clareza? Me conhecendo. Você entende? Então, quanto mais eu saio da ignorância no sentido de se relacionar e vou caminhando para a clareza, melhor me relaciono e melhor serão os meus relacionamentos. E eu já até incluí a resposta do porquê você deve fazer uma análise corporal. Eu acho que você também já deve ter entendido que eu acabei respondendo 2 perguntas em uma só. Por que você deve fazer análise corporal? É por todos esses motivos anteriores. Mas especialmente porque você merece viver um relacionamento dos seus sonhos. Você merece. Há muita gente desacreditada de fato. Antes de eu entrar nos 10 benefícios, vou te passar 10 benefícios da análise corporal com foco em relacionamento amoroso. Antes de entrar nesses benefícios, eu posso te dizer o seguinte: há pessoas que, na verdade, a maior parte das pessoas estão desacreditadas
no amor, e elas estão vivendo. O Bauman, um sociólogo polonês que partiu, morreu, faleceu, ele deixou um grande legado para a gente, e ele falou que a gente vive numa sociedade líquida. Nada é feito para durar, inclusive os relacionamentos. As pessoas vão se usando, entendeu? Vão satisfazendo e vão se machucando, vão se ferindo e vão fazendo, e tá achando que tá tudo normal. Ah, é desse jeito mesmo, homem não presta, mulher é tudo interesseira, cria um monte de crença limitante que leva para o relacionamento, e a gente bem sabe que as crenças movimentam os nossos comportamentos, e os comportamentos vão levar resultados. Então, se eu tenho uma crença de que não é possível ter um relacionamento saudável, porque homem nenhum presta e mulher nenhuma presta, o que vai acontecer quando eu for para um relacionamento? Eu vou fazer o quê? Eu vou ter um relacionamento que não presta. Por quê? No pensamento tem a crença. Desse pensamento envolto por crença vai gerar um sentimento. Do sentimento, um comportamento. Do comportamento, um resultado. Então, naturalmente, a coisa não vai funcionar. Primeiro começa aqui. Você quer construir um relacionamento dos seus sonhos? Não começa do lado de fora, não. Começa se perguntando o que eu tenho pensado sobre relacionamento e qual a imagem mental que você cria a respeito de um relacionamento. É o princípio, porque aí você vai começar a identificar o que significa um relacionamento para você. Para algumas pessoas, relacionamento amoroso significa dor. Para outras, traição. Para outras, problemas. Para outras, chatice. Para outras, eu não suporto isso. Eu não gosto, para quê? Não quero saber mais de homem, de mulher, não quero esse negócio porque isso não presta, não. Vou viver sozinho, isolado. Ok, se você não quer se relacionar por um motivo nobre, porque você tem uma missão, porque você tem uma outra coisa que não daria, ok. Agora, por causa de uma dor, por causa de crenças, não é justo com você mesmo. Não é justo, entendeu? Entenda, relacionamento é uma ciência. E toda ciência tem seus métodos, tem sua maneira de funcionar. Assim como o meu amigo que está gravando aqui para mim, está fazendo essas gravações maravilhosas, está me ajudando nesse projeto. Ele tem técnica para fazer isso. Ele sabe fazer isso. Porque ele treinou, ele estudou, ele praticou. Se me colocar lá para fazer aquilo, eu até falei isso com ele nos bastidores, não vai dar certo. Porque eu não sei operar o negócio, eu nunca fiz isso. Não vai funcionar, não adianta. Por mais que eu tenha boa intenção, se eu não conhecer sobre a técnica, e se eu não tiver o feeling também, porque não é só técnica, primeiro a técnica e o feeling. Juntando essas duas coisas, eu faço um bom trabalho. Para o relacionamento é da mesma forma. Se eu não tenho a técnica, se eu não sei como se relaciona, e se eu não tenho feeling, ou seja, eu não tenho uma crença fortalecedora para se relacionar, não vai funcionar. Porque ninguém conserta ninguém. Não adianta tomar remedinho. Não adianta. Relacionamento vai começar a funcionar quando as pessoas começarem a mudar seus hábitos. Principalmente os hábitos internos, em relação a si mesmo. Olhar para si de uma maneira diferente. Olhar para si não como alguém que está fadado a ter um relacionamento de péssima qualidade sempre. Não, ao invés de olhar para essa visão, ok, até aqui não foi muito legal, né? Mas o que eu aprendi com isso daqui? Ok, vou trazer para cá e agora eu vou encontrar caminhos de fazer da maneira adequada. Porque se tem como se relacionar mal, de maneira péssima, de maneira de má qualidade, também tem um outro lado. Por que não? Mas por que a maioria acredita que não é possível? Porque está envolto muitas vezes por pessoas que fracassaram nos seus relacionamentos e estão escutando constantemente que relacionamento não dá certo, não presta, não é legal. Outra crença. E pergunta para essas mesmas pessoas que tiveram esses relacionamentos de péssimas qualidades se elas conhecem as suas dores principais, se elas conhecem os seus recursos principais, se elas reconhecem os seus desejos principais, se elas reconhecem suas necessidades principais. Vai falar, não, claro, e quer que ainda que a coisa dê certo. Não tem técnica, não tem feeling, não vai dar certo. Você entende? A maioria acaba entrando num relacionamento, na verdade, entra para um matadouro. Não entra para um relacionamento. Você entende? Eu sei que às vezes é duro algumas coisas, ouvir algumas coisas, mas não adianta ficar passando a mão na cabeça. Eu vejo quantas pessoas sofrem constantemente, e eu disse anteriormente a respeito dos meus próprios relacionamentos. Gente, não precisa de ficar em relacionamentos pesados, ruins, não. Mas se uma pessoa quer um relacionamento saudável, ela precisa ser saudável. E como que eu vou ser saudável se eu estou imbuído e dominado por dores, por traumas, por dificuldades, por fenômenos inconscientes? Então, deixa eu passar para os 10 benefícios aqui, porque eu acho que eu já consegui passar a mensagem, né? Eu espero que, de fato,
Não que por que eu estou falando isso, mas olhe para você, olhe para os seus relacionamentos e, por favor, faça algo diferente. Se você não está acreditando em mim, se você acha que isso não funciona para você, mas se você nunca teve contato com esse conhecimento, se dê a oportunidade, pelo menos, de fazer sabe o quê? De praticar. Pelo menos, de botar isso em prática e ver os resultados. Eu sei que funciona, mas você precisa de aplicar e ver, e praticar, e você mesmo ver isso. Tá ok? Pratica, faça e tenha o relacionamento que você merece. Então você entendeu também por que você deveria fazer análise corporal. Então, para esse vídeo não ficar tão longo, ele já tem uma quantidade já considerável, eu vou falar no outro vídeo os 10 benefícios da análise corporal. Para esse vídeo a gente termina aqui. Um forte abraço e até a próxima.